Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a esse Clube 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Grande Ericão, meu parceiro de décadas. Bom dia, Si, seja muito bem-vinda nesse nosso encontro de hoje, que é justamente para a gente ter a proposta de iniciar o dia contagiando vocês positivamente, trazendo estudos e reflexões, trazendo percepções e que a gente possa ficar junto cada vez melhor. Seja muito bem-vindo vocês todos. E vamos agora dar continuidade a esse nosso projeto incrível que está sendo estudar o livro de Jó, pegar esse aprendizado, trazer para a nossa prática diária desses ensinamentos. Bom dia, Veri, como é que tá? Faz tempo, né? A gente não se fala. Espero que você esteja bem, fazendo muito sucesso aí na vida que você está construindo. Bom dia, bom dia, bom dia! E agora aqui a gente vai dar continuidade nesse nosso processo, sempre fazendo aqui a leitura do capítulo do livro de Jó. Hoje a nossa leitura ela tem 23 versículos no capítulo 27 de Jó. É um prazer enorme poder estar vivendo isso. Isso daqui eu faço com todo carinho, eu vou falar para vocês. Vocês se beneficiam, mas tem um William Glasser, ele fala que é o pai da teoria da aprendizagem. Ele fala sobre a pirâmide de aprendizagem. Bom dia, Di, bom dia pessoal que está chegando. O que a gente fala sobre essa teoria da aprendizagem é que ela é a seguinte: então quando você, do topo da pirâmide para baixo, a base aqui é pequenininha e a base é grande, né? Então aqui em cima, quando você só escuta, você retém 10%. Quando você escuta e escreve, você retém 20%. Quando você escuta, escreve e fala, você retém 30%. Por isso que é legal quando você está aqui comigo, de repente frases que você pegou, repita ela aqui no comentário, que serve para outras pessoas fixarem. Então elas estão escutando, estão vendo, e você está escrevendo, você é a pessoa que mais aprende. Aí assim vai aumentando mais quando você faz resumo, quando você faz compartilhamento e quando você ensina. É a forma que mais a gente retém informação. Então, se você está aí a fim de realmente se desenvolver, eu te desafio hoje de você pegar o quê? A hora que fizer alguma coisa fizer sentido para você, repita essa frase nos nossos comentários para que você fixe. Isso é para você, mas as outras pessoas também vão se beneficiar. E quanto a gente mais fazer isso, mais aprendizado a gente tem. Por isso que eu me dedico ao estudo e compartilho aqui com vocês. Bom dia, Fran. Para quê? Para que eu aprenda mais. É notório o desenvolvimento. Quanto mais mentoria eu faço, melhor eu fico. Quanto mais desses tipos de conteúdo, melhor eu fico. Abençoo outras pessoas, óbvio. Mas o maior abençoado sempre vai ser a pessoa que compartilha. Então vamos junto curtir essa nossa jornada de hoje. Peço que você mantenha a tua mente aberta, teu coração ensinável e o teu ouvido seletivo. Porque quando você faz isso, você tem o melhor proveito de tudo que a gente vai falar aqui. E você vai sair cada vez mais abençoado, com certeza. Então eu vou começar a leitura do capítulo 27 do livro de Jó. Que sempre vem assim, mais ou menos está acontecendo assim. Um amigo dele questiona, ele vem dar as respostas. Um amigo questiona, ele vem dar a resposta. A gente está caminhando dessa maneira. Então agora vamos ver aqui a resposta que Jó deu à Bildade, que é o amigo que questionou ele no capítulo anterior. Vocês estão me escutando bem? Me manda um joinha aí se está tudo bem, escutando bem, para a gente poder prosseguir aqui o nosso encontro de hoje. Então, versículo 1 do capítulo 27. E prosseguindo Jó, em seu discurso disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas,
Não falarão os meus lábios iniquidades, e nem a minha língua pronunciará engano. Obrigado, Ericão. Obrigado, Si. Longe de mim que eu justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apagarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio, o meu inimigo, e como o perverso o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á do Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso? Eis que todos vós já ouvistes. Por quê? Pois vos devaneceis na vossa vaidade? E está, pois, a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança de que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. E se os seus filhos se multiplicarem, será pela espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. E edificará a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Risco se deita e não será recolhido. Rico se deita e não será recolhido. Abra seus olhos e nada terá. Pavores apoderam dele como água. De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai e varre-o com o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará sobre ele, e não lhe poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele e assobiará, tirando-o do seu lugar, tipo espantando. Olha aqui, a gente leu agora o capítulo 27 de Jó. Mais uma vez, eu falo para as pessoas, muitas pessoas que a gente conversa, né, tem o intuito de ler a Bíblia. É uma bênção ler a Bíblia, e uma leitura por si só ela vai ser edificante. Mas quando você começar a entender diversas coisas que tem por trás da Bíblia e trazer ela para o teu cotidiano, e principalmente para um drama psicológico interno nosso, como se fosse o amigo de Jó, a tua mente te acusando, Jó te defendendo, é você falando. Então, quando a gente tem esse discernimento de alguma coisa que é como se fosse um diálogo interno do ser humano, esses dilemas aí que Jó está passando, e principalmente porque aparentemente ele está passando por uma situação extremamente trágica, que lá no capítulo 1 a gente viu que o diabo pediu para Deus para tirar tudo de Jó, né? E Deus permitiu. Então olha que interessante, você tem o lado bom e o lado ruim, e tudo é permitido. Como que funciona essa dinâmica? Nós mesmos temos um cérebro bipartido, que é um lado emocional e um lado racional, o lado é colorido e um lado preto e branco. Nós somos seres duais, muito dual, muito polarizado. A gente vê hoje em dia aqui no Brasil essa discussão política. Isso não é Brasil, é mundo. Nos Estados Unidos tem os democratas e republicanos. Você vê que sempre tem duas forças regendo. Só que todas as duas forças elas são constituídas por um único poder, que é o poder divino. Por isso que é onipotente. E mais uma vez eu falo isso e eu gosto de reforçar isso. Para quê? Para que você entenda que as forças também elas trabalham a teu favor ou contra você, e que cabe você direcionar a intencionalidade dessas forças. Tá aqui, o Jó está falando isso. Então ele poderia muito bem amaldiçoar Deus, reclamar da situação que ele está passando, e ele adotou uma postura nobre do que de manter-se fiel, de ter um discernimento e um entendimento
de que aquilo que ele está passando é temporário, de que mesmo que não fosse temporário, com certeza Deus tem um plano muito maior. Então, se a gente fosse dar um título para o capítulo de hoje, com certeza seria a integridade de Jó diante da adversidade, ou a integridade sua diante de qualquer adversidade que você esteja passando, seja nos seus relacionamentos afetivos, seja em relacionamentos profissionais, seja em situações financeiras, seja onde você estiver tendo um desafio, você tem que ser íntegro diante dessa adversidade. O que é isso? Íntegro é inteiro. Inteiro não é dividido, porque normalmente quem divide é uma coisa que é metafórica também, que é o diabo. O diabo, ele divide, ele é a dúvida. Toda vez que vier uma coisa, numa dúvida para você, numa divisão, saiba que tem ali o dedo, teoricamente, dessa força do mal que está querendo minar você. Porque, tipo assim, quando a gente divide uma energia, ela perde potência, tá? Eu não estou falando da divisão de bênçãos, a gente tem mais é que dividir isso mesmo, porque assim a gente multiplica. Mas eu estou falando da intencionalidade. Se eu tenho uma arma de fogo, eu tenho uma metralhadora, que ela tem um poder de fogo gigantesco, e aí você quer acertar tudo, você faz com a metralhadora, você acerta um monte de coisa, mas nenhuma coisa com muita potência. Mas quando você direciona aquela arma de fogo para uma intencionalidade, você não tem divisão de força, você não tem gasto energético. E é nesse sentido que você precisa entender que mesmo sobre suas adversidades, fique tranquilo. Por isso que fala o seguinte: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O grande mestre falou isso. E aí quando você entende que o grande mestre, ele deixou a consciência divina dele, que muitos chamam de Espírito Santo, para você vivenciar essa experiência e você mudar o teu jogo, você vai ver que muitas coisas vão ser diante dos teus olhos vistas de maneiras diferentes. Por quê? Porque quando você está preparado para ter a integridade diante da adversidade, ou seja, estar por inteiro, como Jó, nesse capítulo, se você entender, Jó, ele continua, mesmo de uma forma trágica, mesmo com os amigos acusando, mesmo com uma situação de um revés, ele continua reafirmando essa integridade dele diante de Deus e diante dos homens. Ele fica nessa situação, ele mesmo assim, ele continua com a postura de um inocente, ele se recusa a renunciar à fé dele, porque ele tem a certeza íntima de direcionamento, isso é a fé. Tá? A fé é confiar em si mesmo e ter esperança em Deus, por pior que seja esse momento que você esteja passando. E ele continua. Ele proclama a confiança nessa justiça e ele sabe que no tempo certo tudo vai ser restaurado. E a gente sabe, a gente está aqui no capítulo 27 de 42 capítulos, e quem já sabe a história de Jó, por mais sofrido que seja, ela se torna uma vitória lá no final. E a gente está acompanhando, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo, a gente está trazendo para o nosso dia a dia, então é importante a gente estar acompanhando. E fazendo uma análise psicológica, né, nessa postura de Jó, a palavra que resume ele é resiliência. Ele enverga, mas não quebra. Tem uma palavra mais interessante que vem com um escritor novo, inclusive acredito que ele seja judeu, essas coisas todas, mas ele tem uma que é o Nassim Taleb. Esse cara, ele escreve vários livros e ele tem a teoria do cisne negro, ele tem a teoria do antifrágil, que é muito legal, que é mais quando você passa a ser um antifrágil, você é um ser humano que realmente transcendeu isso, e você é mais do que resiliente, porque o resiliente, ele enverga, mas não quebra. Resiliente é isso. Você tem situações que te faz você envergar, mas não te quebra.
E inclusive tem a história das árvores, né? Por exemplo, tem o carvalho, que é aquela árvore gigantesca, forte, parruda, e tem o bambu, né? Então, na vida, você pode ser um carvalho forte, parrudo, que aguenta muita coisa, mas chega uma hora que algo muito grandioso vem para cima, um raio, um não sei o que, quebra o carvalho, né? Porque ele não se enverga, ele não tem essa flexibilidade, ele não tem essa humildade, ele tem essa potência toda, então ele quebra. O bambu, quando vem uma enxurrada, vem uma situação, ele faz assim, ó, ele enverga, passou, ele levanta. Então essa flexibilidade nossa de envergar, a gente aceitando as situações que nos desafiam, a gente volta ainda melhor, que é a postura de uma pessoa antifrágil. Sempre, sempre uma pessoa que tem uma postura que é antifrágil, ela fala sobre qualquer desafio que vem pegando, ela fala o seguinte: que eu posso tirar de bom nisso? E como eu fico ainda melhor com isso? Você tem coragem de se desafiar e ter, nesse momento que você está passando por uma aflição, nesse momento que você está passando por um desafio, você tem a coragem de se desafiar e só questionar a si mesmo. Não questiona Deus. Porque Deus tem todas as respostas, Deus é perfeito, mas Ele está aí já dentro de você. E eu quero saber se você é o seguinte: tenha coragem de perguntar o que é que você precisa aprender que você não está percebendo e o como eu faço para eu me tornar um ser humano ainda melhor, mesmo diante de uma situação que vem me desafiar. Quando você tem esse tipo de postura, você vai ter tipos de resultados diferentes. Porque o resultado que você sempre teve reclamando, trazendo sofrimento numa situação, você já sabe qual é. Quando você adotar uma postura nova e se desafiar a ter esse tipo de conduta, você vai ver que seus resultados mudam. E isso, na prática, aqui é justamente cultivar essa postura do mais do que resiliente, do antifrágil. É você manter a integridade inabalável. Porque você sabe, neste planetinha chamado Terra, tudo de pior que você estiver vivendo só está vindo para te edificar. Faz parte do nosso processo. Nós somos seres espirituais vivenciando experiências humanas. E não é o contrário. Então, para isso, você tem que ter comportamentos condizentes. Você vai ver que a tua vida vai mudar quando você se comportar de uma forma positiva diante das adversidades. Você, sem Deus, não é nada, porque o que te sustenta o grupo atômico, o que faz isso, é essa energia divina. Mas você sem ação também vai ser nada. Porque Deus ele já proveu para você todos os recursos necessários para você se desenvolver. Não espere que algo aconteça sem que você haja. Isso é a maior ilusão que o ser humano tem. Você precisa sim fazer suas orações, mas você precisa ter as suas ações condizentes. Você pede para Deus, me ajuda, não sei o que, mas você não faz um movimento. Meu Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena, você não joga. Como é que você quer que ganhe? Então tem que ter um pingo de ação, tem que ter um pouco desse movimento. E aí a gente pode aprender com isso, ter a coragem de sair desse cenário. Coragem é o coração que age. A coragem aqui está no centro da minha questão. Está onde habita o reino de Deus. Está onde está toda a nossa potência. Aqui, ó. E é daqui para cá que a gente vai começar a se transformar. É daqui para cá que tudo de melhor vai acontecer. Por isso que na Bíblia fala, a boca transborda que o coração está cheio. É só você conversar comigo 30 minutos que eu vou te falar que o teu coração está cheio. 30 minutos não, 5 minutos a gente percebe já. Então presta atenção no que você está proclamando para si mesmo. E tudo que sai daqui vai voltar. Então você não é o que você pensa. Você é o que você sente. Tá? E enquanto a gente conseguir ter, por isso que a gente precisa ter fortemente consciência, a gente tem que ter fortemente o discernimento das escolhas que a gente faz
nas palavras que a gente usa e nas ações que a gente tem. Porque quando eu tenho este tipo de discernimento, eu começo a juntar um punhado de ações que vão me trazer resultados diferentes. É uma delícia isso, seja íntegro, como Jó foi. E aí, quando a gente permanece firme na integridade, a gente tem fé de que essa situação que está passando é só temporária. Ela é uma situação que não nos define. Pode escrever, olha lá para o teu passado, veja quantas situações que você falava, nossa, eu nunca vou passar por ela, eu não vou aguentar, não sei. E você passou, você está aqui. Entendeu? Fica tranquilo, tudo na nossa vida é um eterno aprendizado. E essa resiliência emocional que a gente chama de ter um poder muito mais forte, que é ser antifrágil, é uma escolha. Só que você está perdendo para o teu próprio corpo. Você fica, oh vida, nossa, eu não consigo, Gustavo, o que eu faço? Você não vai fazer nada direito se você não fazer tua parte, que é levantar e se desafiar e construir para você uma nova versão de si mesmo. Então essa integridade de Jó, ele mostra que mesmo no meio de um cenário que ele estava passando, que eu duvido que você está próximo do que Jó estava passando, a gente consegue encontrar força e propósito sim, e manter o nosso relacionamento com o divino muito afinado. Então a confiança em você, nas suas ações e a certeza de que Deus já cuidou de tudo é o que faz a diferença. Então você tem que ter sim essa esperança. E quando você entende mesmo a grandiosidade de Deus, que Ele já tem o passado, presente e o futuro na mão, que os teus planos já foram escritos por Ele, então faz parte. Se já foi escrito, você não tem escolha. Você consegue entender? Se já foi escrito por Deus, você não tem escolha. Vai acontecer dessa maneira. Mas você tem sim uma pequena escolha para fazer, que é escolher reagir. Você escolher agir agora positivamente e falar a verdade. O que eu posso aprender com isso? Muda a tua atitude, muda a tua postura diante da situação. Levanta a cabeça, sacode a poeira e dê a volta por cima. Quando você escolhe esse tipo de postura, mesmo que tudo o que você viveu, já esteja definido, segundo a gente sabe, então você passa a viver a cada agora de uma forma melhor. E tudo melhora. Você sabe, eu vou ter que passar por isso. Então por que eu tenho que passar por isso chorando, reclamando? Por que eu não passo por isso cantando, assoviando e pulando? Óbvio que não é tão fácil, mas eu estou falando a escolha da conduta e da postura. Quero saber de você. Está fazendo sentido na sua linha de entendimento? Está entendendo? Está fazendo sentido? Coloca um joinha aqui para mim, por favor. Você que realmente compreendeu. E se você quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Se eu tiver a competência de responder, com certeza eu vou te responder, mas se eu não souber, a gente vai junto buscar uma ajuda, porque para tudo nessa vida existe sim uma resposta, só que às vezes a gente só não tem a nossa percepção, a gente não tem o nosso nível de entendimento. Então me conta, fez sentido? Coloca aqui no comentário, põe um joinha para que a gente possa continuar com esse nosso processo, com esse nosso estudo. Show, se você é suspeita, você é uma mulher reprogramada e uma mulher que já abriu a mente aí para fazer a melhor absorção desse conteúdo. E a gente sabe que quanto mais reprogramado positivamente, mais a gente supera os desafios e menos desafios a gente vai ter, entre aspas, de cenários tóxicos. A gente vai ter outros desafios, tá? Que é para o nosso desenvolvimento. Afinal, aquilo que não nos desafia não nos desenvolve. Isso é num plano físico. Você vai para uma academia, se você ficar sempre com o mesmo pezinho, você não vai se desenvolver. Mas quando você coloca pressão ali no peso, com certeza você vai ter um desenvolvimento. E assim a vida, ela nunca vai te deixar em paz. Você se engana se você achar que um dia
você vai ter um momento de tranquilidade. Não é para isso que a gente está na Terra. A gente está aqui para se desenvolver. Aceita que dói menos, tá? E aí, encare de uma maneira diferente. Eu sempre falo isso. Guarda isso de uma vez por todas. O processo evolutivo, ele sempre envolve habilidade e envolve desafio. Envolve habilidade e envolve desafio. Assim como a minha faixa preta que está aqui de jiu-jitsu, 5 faixas: branca, azul, roxa, marrom e preta. Você começa a fazer e apanha na faixa branca. Aí você apanha um pouco menos e depois você começa mais bater do que apanhar. Nesse momento que você está por cima, né, na faixa branca, pegando todos faixa branca, aí o teu mestre vem e fala: parabéns, você concluiu essa etapa. E ele vai lá e dá a faixa azul. E aí na faixa azul eu posso estar continuando batendo nos brancas, mas eu passo a apanhar dos outros faixas azuis. Apanha, daí eu apanho um pouco menos, aí depois eu começo a bater na faixa azul. Um momento de glamour. Aí vem o mestre de novo, passa você para a faixa roxa. Aí você começa a ser o cocô do cavalo do bandido da faixa roxa. E aí você apanha, bate, aí bate. Aí você vai para marrom e assim por diante. Assim é a vida. Todas as vezes que você estava apanhando é porque você está aprendendo. Aí todas as vezes que você está meio apanhando e batendo, você já começou a compreender. E daí na hora que você começou a ficar no bom, você pode ter certeza, você vai curtir um período desse jeito. Mas vai vir algum outro desafio, porque você foi promovido de faixa. A tua vida é assim. Prefira enxergar dessa maneira, que você teve uma transição de faixa. Quando você está aqui, ó, caramba, que delícia, agora eu tô assim. Vai vir alguma coisa para você. Por quê? Não é para você ficar na zona de conforto. Então, para de reclamar e encara. Fala assim: opa, meu pai, obrigado por ter me promovido. O que eu tenho que aprender nessa faixa agora? E dessa postura e dessa maneira, você vai construir uma vida muito melhor e vai deixar de viver cada vez mais dentro dessa forma tóxica de vitimismo, de reclamações, de lamentações. E você vai se tornar uma pessoa muito mais agradável para os outros que estão ao teu redor. E naturalmente sua vida vai melhorar, mesmo diante dos desafios. Então, se desafio, reprograma o teu comportamento de uma forma positiva. E se você quiser saber como fazer isso, existe uma metodologia que facilita a tua vida, que acelera a tua jornada. E esse é meu papel. Eu fazer essa metodologia chegar até você, seja através das lives, seja através de conteúdos e seja você me contratando como teu mentor. Se você quiser saber, entre em contato comigo. A coisa mais fácil que tem é chegar até a gente para a gente poder construir um plano específico para você. Espero que você tenha gostado do dia de hoje e que você faça um dia maravilhoso, refletindo e trazendo para a consciência tudo que a gente falou, e faça do teu dia, da tua vida, algo muito melhor. E a tua vida melhor, de todo mundo ao teu redor, melhorará também. Um beijo no coração, galera, e amanhã às 6h33 a gente vai estar aqui novamente e fazendo esse nosso estudo e se desenvolvendo e cada vez mais se tornando juntos uma sociedade melhor. Fica com Deus. Beijo.